Senhoras e senhores, agora é oficial, o Fluminense está na final do Campeonato Carioca. O nosso adversário vai ser o nosso favorito, o nosso freguês de finais, o Flamengo. E a gente tem uma ótima notícia, tem jogador craque confirmado nessa final. E por outro lado, tem um possível desfalque muito importante do Flamengo para esse jogo. Vamos falar aqui também sobre as declarações do Mano Menezes na coletiva pós-jogo de ontem. Ele falou sobre a não utilização do Lavega, ele falou sobre algumas escolhas do time nesse jogo contra o Volta Redonda, que confirmou a classificação tricolor para a final. Então desde já eu te convido a deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Central Fluminense agora voltando com todo vapor para quem sentiu saudade. Depois da vinheta vamos falar muito do Flusão. Já quero começar esse vídeo aqui falando de uma ótima notícia, porque o Mano Menezes confirmou o Thiago Silva na final do Campeonato Carioca. O monstro estava desfalcando o Fluminense já há algum tempo, mas esteve presente ontem no Raulino de Oliveira, foi titular e jogou grande parte da partida. Ele teve aquele problema, no pé esquerdo, como já havia tido no ano passado, estava se recuperando, sendo preparado justamente para a semifinal e final do torneio. O Mano falou na coletiva um pouquinho sobre o planejamento que o Fluminense fez para ter o monstro de volta nesse período tão importante e confirmou que ele jogará a final do Campeonato Carioca. Se liga aí na declaração do nosso treinador. O planejamento era exatamente os 75 minutos que ele fez, porque ritmo também é importante e só jogo dá ritmo. Por mais qualidade que Thiago tenha, qualidade diferenciada, é um craque da posição, precisa jogar e foi isso que a gente fez com ele. Veio bem, clinicamente a gente já tinha todas as seguranças para poder fazer, então está no grupo que vai disputar os 2 jogos finais do Campeonato Carioca. Tá aí então, o Mano Menezes confirma, fala que o Thiago Silva tá no grupo, que vai jogar os 2 jogos finais do Carioca, fala do planejamento dos 75 minutos, e assim, gente, é claro que agora fica fácil da gente elogiar o planejamento do Fluminense, elogiar a calma e a tranquilidade, afinal a gente conseguiu os resultados que precisava para classificar para a semi e agora para classificar para a final. Mas a gente viu no ano passado como foi prejudicial o Fluminense acabar forçando o Thiago, Vocês lembrarem, ele sente no primeiro jogo das quartas da Libertadores contra o Atlético, não joga no final de semana, se eu não me engano foi aquele jogo contra o Botafogo, e aí ele joga no sacrifício a partida da volta. Acabou que a gente ficou sem os dois, A gente foi eliminado e o Thiago Silva acabou ficando um tempinho ali machucado de fora. O Fluminense conseguiu os resultados sem ele, então o planejamento passou completamente no teste. Agora a gente vai ter esse reforço de peso, dá até para dizer assim, para a final do Carioca. O Thiago Silva podendo conquistar seu primeiro título nessa nova passagem pelo Fluminense. E antes de a gente começar a falar da final em si, eu quero falar um pouquinho ainda sobre o jogo de ontem. O Mano Menezes poupou alguns jogadores, o Canóbio, por exemplo, não jogou aquela partida, e ele explicou ali na coletiva a questão que ele teve com alguns atletas, como, por exemplo, o atacante que vem jogando muito bem esse começo de ano de 2025 pelo Fluminense. Só antes disso, deixa eu rapidinho aproveitar para dar uma moral para a galera tricolor sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Todo vídeo eu convido você que está aqui assistindo a comentar aqui embaixo, falar o seu nome, de onde você acompanha a Central Fluminense. A gente gosta demais de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central alcança. Galera, chega junto, deixa o comentário. Sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo eu vou mandar um abraço pro Milton de Ipanema, Minas Gerais, pro Vander Lúcio de Governador Valadares, em Minas Gerais, pro da Mata de Petrópolis, pro Benedito de Lavras, em Minas Gerais, pro Clóvis de Ilhéus, na Bahia, e pro Wilkes de Juiz de Fora, também em Minas Gerais. A galera de Minas Gerais hoje está em peso aqui na Central. Um abração para todo mundo ligado aqui no canal. Convite reforçado. Quer que a gente mande um abraço, um salve? Cite o seu nome em algum vídeo? Comenta aqui embaixo, me fala o seu nome e de onde você está nos assistindo. Beleza? Vamos falar então sobre essas decisões do Mano Menezes, Ele falou um pouquinho sobre isso, sobre a questão principalmente dos pendurados. Otávio, Serna e Canóbio estavam pendurados. Se tomassem um amarelo no jogo de ontem contra o Volta Redonda, não poderiam jogar esse primeiro jogo da final. E o Mano Menezes explicou um pouquinho sobre essa questão. Vou colocar a declaração do nosso treinador na tela. Boa noite. Então, primeiro, dizer que a gente veio para um jogo em que tínhamos que confirmar a classificação, que com probabilidade, maturidade, jogo, a gente soube ir levando. Tínhamos muitas coisas que tínhamos que administrar hoje, além do jogo em si.
3 jogadores com cartões amarelos que não podiam tomar hoje porque corria o risco de ficar eventualmente fora de um segundo jogo de final, que era Canóbio e por isso que não entrou, que era Serna e Otávio, que administramos o Otávio para tirar um pouco mais cedo, e Serna tivemos que sacrificar um pouco porque não tínhamos mais troca para fazer, mas orientamos também para tomar cuidado e conseguimos fazer isso bem, levamos a nossa vaga para a final e agora vamos pensar na final. Também tínhamos que administrar o fato de termos um jogo a menos para o nosso adversário do primeiro jogo. Isso é bastante nesse momento, então tínhamos que cuidar, tirar alguns jogadores que vinham mais desgastados nessa sequência de Copa do Brasil, Campeonato Carioca. E agora vamos pensar na final, só na final. Campeonatos que se chega nessa situação, existe uma possibilidade só que você tem que lutar por ela, que é ser campeão, é ganhar o título. E é isso que nós vamos fazer. Os jogadores estão muito confiantes nesse crescimento que tivemos. Sempre tínhamos problema contra equipes que jogavam mais atrás, mais baixo. Solucionamos os problemas, ganhamos os jogos contra esse tipo de adversário. E depois, inclusive na final, será um jogo com características diferentes. São jogos grandes, com responsabilidade compartilhada. E vamos pensar no primeiro jogo na final, na quarta-feira, com o nosso mando, para tentar iniciar a caminhada da nossa conquista. Então tá aí, né? O Mano Menezes explicou essa questão dos pendurados, por isso que o Canóbio, mesmo que venha numa ótima fase, acabou não jogando. E ele falou dessa questão, né, de gerir ali diversas coisas. Ele cita muito bem o desgaste, né? Isso é uma coisa, gente, que acontece, é natural e a gente precisa sempre ter na mente, né? Claro que a gente, como torcedor, pensa, não, tem que jogar todo jogo, o jogador é muito bem pago para isso, eu trabalho todos os dias, o jogador também tem que trabalhar todos os dias. O jogador trabalha todos os dias, mas como é uma coisa física, né, do corpo, você não estar na sua melhor condição física te atrapalha no jogo, né? E acaba sendo um resultado pior, que vai deixar a gente mais irritado. Então, isso é uma questão interessante que ele colocou. O Flamengo não jogou Copa do Brasil, o Flamengo entra direto na terceira fase, o Flamengo jogou agora contra o Caxias. Então, precisava fazer um pouco mais desse como posso dizer, planejamento do elenco ali, aquela rodagem, justamente para a gente ter todo mundo na ponta dos cascos para esse jogo de quarta e para o segundo jogo da final no final de semana. Então, planejamento muito bom. A questão dos pendurados eu acho que é autoexplicativa, não tem muito o que a gente comentar, né? O Canóbio não jogou para não correr o risco de tomar o terceiro amarelo. Serna jogou porque precisava, mas o Mano Menezes falou, né, que conversou bastante com ele para ter esse cuidado de não tomar esse terceiro amarelo. Aliás, sobre o Kevin Serna, cara, eu preciso falar aqui, assim, é um jogador que, sinceramente, eu vejo ele jogando, eu acho ele tecnicamente muito limitado. Falando português, claro, eu acho o Serna muito ruim, só que ao mesmo tempo que ele é ruim, ele é bom. Ele é um fenômeno, assim, é uma coisa curiosa de ver. Porque ao mesmo tempo que eu acho ele muito ruim tecnicamente, ele é bom, porque ele cumpre as funções ali que o time precisa. Você vê os resultados do Fluminense com o Serna, são muito melhores do que os resultados sem o Serna. Até porque a questão de recomposição e tudo mais, papel tático para a equipe, ele consegue, né? E a gente até comentou aqui nos últimos dias, informação lá do Ligados no Flut, que ele tá na pré-lista de convocação da Colômbia. Eu acho ele grosso tecnicamente, mas ele acaba agregando e muito para esse time do Fluminense. Seria realmente uma pena ficar sem ele na final. Que bom que ele não tomou esse terceiro amarelo. E um jogador que a torcida do Fluminense tá querendo, tá ansiosa para ver em campo, mas ainda não fez a sua estreia pelo tricolor, é o Joaquim Lavega. O uruguaio estava com a sua seleção no Sul-Americano Sub-20, por isso que até agora não jogou no Fluminense, mas já tem umas semaninhas que retornou, já tá treinando, já tá apto a jogar, mas o Mano Menezes ainda não deu minutos a ele em campo. Nosso treinador explicou o motivo pelo qual o Lavega não entrou ontem. Muitos torcedores reclamando, né? Pô, ganhou de 4-0 o primeiro jogo, tava 0-0 essa segunda partida, por que não botou o Lavega para jogar alguns minutinhos? Poderia ganhar essa rodagem. O Mano Menezes explicou a sua visão dos fatos. Se liga aí. Eu havia falado com ele antes do jogo, que a minha intenção era utilizá-lo durante a partida em alguns minutos, mas o jogo não deixou. Às vezes você planeja, nem tudo que você planeja você consegue executar. Que naquela hora aí teve que mexer em outras peças antes, e aí ficou para a próxima. Ele já vem treinando bem com a gente, é um jogador de velocidade, é um jogador de lado com bastante característica. Quem sabe aí nos jogos da final ele não apareça.
Cara, o Mano Menezes fala, né, que o jogo de ontem não permitiu, e aí justamente nisso que eu vi alguns torcedores dando uma marretada, né, porque, pô, ganhou de 4-0 primeiro, tá 0-0 segundo, por que o jogo da volta não permitiria? E por que ele fala que a final poderia ver o Lavega, né? Se o Lavega não podia entrar ontem, por que ele poderia entrar na final? E assim, beleza, a parte da final eu também fico meio assim, sem entender muito. Eu, sinceramente, como o time vem numa boa fase, principalmente de resultados, eu vou dar essa colher de chá, não vou ficar reclamando do Mano Menezes quanto a isso, não. Mas uma coisa que eu vou falar aqui, e aí, por favor, não entenda como uma passação de pano, até porque eu não sou disso, né? A galera que acompanha mais a Central sabe bem que geralmente é o contrário, né? Que geralmente é mais marretado. Mas eu entendo que o jogo de ontem, e aí eu não tô dizendo que o Fluminense perderia se o Lavega entrasse, tá? Mas longe disso, pelo amor de Deus, não entendo dessa maneira. Mas o jogo de ontem, por mais que o Fluminense não tenha vencido, manteve o 0-0, eu acho que é muito importante que o Fluminense não tivesse perdido esse jogo. Mesmo que, perdesse de 1-0, classificou pra final, beleza, né? Tipo, perdeu de 1-0, mas passou pra final. Mas, cara, eu acho que é muito importante, principalmente pro mental da equipe, você manter essa sequência invicta que o Fluminense vem mantendo. O Fluminense não perde um jogo já tem bastante tempo, né? Então a gente precisa manter essa sequência até pro time chegar com moral, chegar com confiança pra essa final. Vai ser um jogo difícil contra o nosso grande rival, que vem numa boa fase, isso aí é inegável, né? Por mais que a gente não goste de falar bem do Flamengo, não gosto nem de citar o nome, quem dirá falar bem, mas vem numa fase boa. Então o Fluminense precisa estar no seu melhor para conseguir esse título carioca. Então eu entendo que ontem era um jogo assim para você manter um pouco mais de cautela. O Fluminense fez ali o que tinha que fazer, ou seja, segurou o 0-0, né? Poderia ter sido um pouco mais brilhante ofensivamente, poderia, mas não é algo que eu vou ficar aqui me desgastando para reclamar, porque a gente já estava basicamente classificado, né? Precisaria de uma catástrofe para o Fluminense não passar. Catástrofe não aconteceu, o Fluminense sequer perdeu o jogo e agora vai para a final, né? Se Deus quiser, vencer o Flamengo. E falando na final, né, em vencer o Flamengo, o Mano Menezes projetou essa final também na coletiva de ontem, e o Flamengo pode ter um desfalque muito importante para essa partida, de certa maneira, né? É uma boa notícia para o Fluminense. Vamos falar sobre isso aqui, só antes lembrar você, ligadinho aí na Central Fluminense, de correr no comentário fixado desse vídeo, porque lá você vai encontrar o link do canal da Central Fluminense no WhatsApp. Nesse canal você fica por dentro de tudo o que acontece com o Flusão na palma da sua mão, diretamente no seu celular. Para fazer parte é muito fácil e muito simples. Você corre no comentário fixado desse vídeo, clica no link. E aí automaticamente vai abrir no seu WhatsApp o canal da Central. Você vai procurar o botão seguir. Geralmente, no meu celular, por exemplo, fica no botão no canto superior direito. Tem o botãozinho seguir lá, você clica em seguir. E a partir daí, de maneira automática e 100% grátis, você começa a receber tudo que acontece com o Flusão na palma da sua mão, diretamente no seu celular. Combinado? Tô te esperando por lá. Vamos falar então da final do Campeonato Carioca. E assim, eu não sei qual é a visão de vocês que estão assistindo esse vídeo, mas eu particularmente preferia pegar o Flamengo na final. Eu nesse ponto, cara, eu não gosto de ser assim não, mas eu sou um pouco supersticioso, eu sou um pouco místico, e eu sei que o Fluminense, em finais, sobretudo contra o Flamengo, cresce e cresce muito. A gente tem uma superioridade grande sobre eles em jogos decisivos. É o nosso filho, é o nosso freguês. Então, gostei de pegar o Flamengo na final, claro. Repito, o Flamengo vem numa fase boa, né? Enfim, vem numa fase boa, tá bem no campeonato, é o melhor time carioca hoje. Desculpa, mas é a verdade. O Fluminense vem jogando bem, vem ganhando seus jogos, mas o Flamengo é que vive a melhor fase. Ponto. Dito isso, a final está em aberto. E o Fluminense é quem dá sempre muito trabalho para eles. O Mano Menezes falou sobre isso, inclusive lembrou, né? Que a única derrota do Felipe Luiz, o tão aclamado Filipinho, como gostam de dizer aí, chamar na mídia, a única derrota que ele teve foi justamente contra o Fluminense do Mano Menezes. Ele falou sobre isso e também projetou a final. Se liga aí. Finais tem de tudo, né? Por coincidência, a única derrota que o Flamengo do Felipe tem é pra gente, né? Mas cada jogo tem a sua história, a gente precisa construir novamente. As finais têm jogo, as finais têm estratégia, as finais têm um monte de coisa que vão estar nessa receita que queremos nós que funcione. Então, pensando na gente, acho que o mais importante, a equipe foi adquirindo uma personalidade forte que, ao meu ver, já nos possibilita jogar contra qualquer adversário e também jogar. Em alguns momentos lá atrás a gente optou mais, no jogo da fase classificatória, né? A gente, por precisar muito daquele ponto, teve que assegurar ele primeiro, para depois pensar um pouquinho mais na frente. Então tivemos menos posse, trabalhamos com um pouquinho mais de segurança. Eu acho que para você ganhar uma final, você tem que ser mais completo. E nós vamos tentar ser essa equipe mais completa.
Então, né, o Mano Menezes fala sobre a questão da vitória contra o Flamengo do Felipe Luiz. Ele também cita uma coisa muito interessante, né? No Fla-Flu da fase de grupos lá da Taça Guanabara, foi 0-0 aquele jogo. Foi um jogo que muitos tricolores acabaram reclamando que o Fluminense, de fato, agrediu muito pouco o Flamengo. Aliás, foi um jogo muito ruim como um todo, né? Os dois times se agrediram muito pouco. Eu lembro de uma cabeçada do Flamengo, sei lá, no final, que o Fábio faz uma defesa, mas em geral foi um jogo em que os dois times não produziram ofensivamente. E aí o Mano Menezes falou, né, sobre isso e essa questão do que o Fluminense precisa e ganhou uma personalidade para poder ser mais ofensivo, né, poder jogar mais também contra o adversário. Eu acho que isso é muito importante e vem muito no que eu acabei de falar, da confiança, de você estar numa sequência invicta. Quando você está com confiança, as coisas fluem e as coisas acontecem. Então, hoje a gente vive um momento muito melhor para chegar numa final e conseguir bater o Flamengo e ser campeão carioca novamente, né? Ano passado a gente acabou não conseguindo, fomos eliminados para o Flamengo e na semifinal e não conseguimos o título. Tem uma curiosidade interessante, né? Que o Fluminense sempre que chegou numa final de campeonato carioca em anos terminados em 5, foi campeão. 2015 não chegou na final, não foi campeão, mas 75, 85, 95, 2005 foi campeão sempre que chegou nessa final de fim, né? Final no ano com fim 5. 2025 termina em 5, então fica aí uma curiosidade para você, torcedor mais supersticioso, que quer ser um pouquinho mais otimista com o Flusão. E aí, gente, isso aqui, de certa maneira, é sim uma boa notícia para o Fluminense, porque é um dos principais jogadores do Flamengo, decidiu a semifinal, foi o grande nome do jogo contra o Vasco, meteu 2 gols na vitória por 2-1 e pode não jogar contra o Fluminense. O Portal GE traz pra gente que o Bruno Henrique pode ser um desfalque na final do Campeonato Carioca. De acordo com o portal, ele deixou a partida contra o Vasco com dores na coxa direita e pode não ter condições físicas de atuar contra o Fluminense. A tendência, caso ele não jogue, é que o Flamengo tenha Luiz Araújo e Gonçalo Plata como titulares. E aí, gente, tem toda aquela questão, né? A mídia quer forçar o Bruno Henrique como pai dos clássicos, pai dos rivais, etc e tal, mas a gente sabe que contra o Fluminense não tem isso, né? Ele tem 6 anos de Flamengo e 4 gols contra o Fluminense. O último gol que ele fez contra o Fluminense foi em 2020, né? Então, assim, não é um cara que cresce contra o Flu, mas é um cara que é o principal, se não um dos principais jogadores do Flamengo nessa temporada. Então, se ele não jogar, claro que facilita um pouco o trabalho do Fluminense. Não quer dizer que o Fluminense já ganhou, vocês sabem disso, né? Mas facilita. Se você puder ter o adversário mais fragilizado, é melhor para o nosso time conseguir esse título carioca, começar o ano bem, né? Já sendo campeão. Eu sempre reforço aqui a importância de ser campeão carioca. Tem uma galera, principalmente lá no Botafogo, né? Que acha que não, o Campeonato Carioca atrapalha o ano, tem que entregar o Carioca, deixar de lado para focar em outras competições. Bom, isso pode funcionar lá para eles. Aqui no Fluminense, só você olhar a tendência histórica do clube. Geralmente nos anos que a gente ganha o Carioca, a gente ganha mais alguma coisa. E nos anos que a gente não ganha o Carioca, geralmente a gente fica sem nada. Eu lembro de 2010 e 2007 que a gente não ganhou o Carioca, ganhou a Copa do Brasil e Brasileiro. Mas 2012 a gente ganhou o Carioca e aí depois o Brasileiro. 23 a gente ganhou o Carioca e depois a Libertadores. 84 ganhou o Carioca e depois a Libertadores. Então assim, no Fluminense não tem muito essa lógica não. Entregar o Carioca, não, deixa pra lá, Carioca não vale tanto. Em geral, o que acontece é a gente ficar sem nada, né? A gente acaba não ganhando o Carioca, nem nada mais importante que a gente ficar almejando. Então, título muito importante. Título é sempre título. O Fluminense tem que estar sempre ganhando título, manter essa mentalidade vencedora. Temos essa oportunidade agora com essa final contra o nosso adversário, contra o nosso freguês favorito, que é o Flamengo. Eu tô confiante, eu quero saber de você, tricolor ligadinho aqui na Central. Comenta aqui embaixo, tá confiante no título carioca do Flusão? Bota aí pra gente trocar aquela ideia. Beleza? Vou ficando por aqui, um abraço, orações tricolores, tamo junto.